Estamos agora começando o nosso podcast, o Siricast. E eu sou Georgia Noronha, mais conhecida como Georgia Noronha, sou Rita Georgia, e ela é a... Simone Fonseca. Pois é, o nome do Siri é o derivado de Simone com Rita. Isso para quem não sabe, né? E nós vamos falar um pouquinho aqui, vamos falar diversos assuntos. O Siricast é um podcast onde a gente fala sobre beleza, autoestima, saúde física, saúde mental, saúde financeira, tudo que remete à saúde, porque financeiro também remete à saúde, né? Tudo que mexe com as pessoas, a gente está falando aqui informações de utilidade pública. Mas antes de começar nosso podcast, nós vamos falar um pouquinho sobre o Space 22, que é esse espaço que a gente está aqui hoje. O Space 22, se você quer gravar um podcast, você pode vir, né, marcar um dia para você gravar, ou um horário, e gravar o seu podcast nesse local, alugar a sala, o espaço, tem todo o equipamento, você pode fazer o seu podcast. Ou se você precisar de uma sala para trabalhar com um computador, um notebook, eles alugam o notebook, eles alugam a sala, o espaço, ou uma estação de trabalho, ou se precisar também fazer um evento, aqui no Space 22 tem um espaço para seu evento também. E fica aqui em Vitória, Espírito Santo, em bairro República. Certo? Certo. E eu vou falar também sobre o nosso almoço de hoje, tá, Simone? Isso que eu ia falar. A gente almoça sempre quando a gente grava o podcast, comida da Itália Box, que é um box de comida italiana com tempero, né, natural deles, muito gostoso, 100% natural. E eu vou falar um pouquinho aqui rapidinho da Itália Box. Quem gosta de comida italiana quentinha e com molho 100% natural, artesanal, o delivery da Itália Box chegou em Vitória e oferecendo massas deliciosas. Então você pode comprar seu box pelo site daitaliabox.com.br ou pelo WhatsApp 99242-5067, pagando menos e aproveitando as promoções. O atendimento e as entregas é de segunda a sexta-feira, das 10 às 14h30. E fora desse horário, você pode também encomendar, você pode comprar sua massa e eles entregam no outro dia. Da Itália Box, a gente vai deixar as informações aí no nosso podcast, no vídeo, para vocês, quem está assistindo no YouTube. E antes de apresentar o nosso convidado de hoje, eu vou pedir para você se inscrever em nosso canal. Não esquece, hein? Já dá o seu like e faz a sua inscrição. A sua inscrição é importante para a gente poder ganhar engajamento e também aumentar aqui nossas informações de utilidade pública, trazendo mais gente bacana, igual o nosso convidado de hoje, que é um convidado super especial. Quem é, Simone, nosso Jorge, convidado? Antes de eu apresentar o convidado, nós vamos mostrar o que nós ganhamos. Ah, que joia! Gente, é incrível. Vou mostrar para vocês. A delicadeza que nós ganhamos. Olha só. É um presente especial. É muita coisa, tá? Coisa. Aqui tem um chaveiro. Ganhamos um chaveiro. Tem umas balinhas aqui também, né, Simone? Balinhas. Isso aqui é produto que eles fazem com a logomarca da pessoa. Quem precisar de algum produto para presentear e tudo mais, né? Eles fazem, gente, com a logomarca das pessoas. É um jogo de xícaras. De xícaras. Tira uma aí. Para a gente receber nossos convidados aqui no Siricast. A gente tomar um cafezinho. No Siricast. Tem mais coisa aí no fundo, Simone. Olha só, tem a logomarca da Siri Comunicação e do Siricast. Eu quero também. Olha só, o Siricast também, ó, para água. Gente, é o estilo pessoal. É o nome da empresa. O nome da empresa, tá? Quem quiser fazer brindes, procura estilo pessoal. Olha só essa caneca, outra, que Siri linda. Comunicação também. E ela toda laranja por dentro, ó. Nossa, eu tô encantada. E tem um negócio aqui muito bacana, ó. Isso aqui é pra gente deixar aqui no nosso podcast. Gente, eu já abri, tá? Por isso que eu já sei que tem. Vou tirar. Isso aqui é pra deixar em pezinho ali no cantinho. Simone, coloca lá, olha só que lindo. Né? Legal mesmo. E a gente não é só isso não, tá, gente? Ainda tem mais, tem ó. Mais. Tem a bolsa personalizada. Quer que eu te ajude aí? Aqui, peraí. Aí foi. Tem a bolsa personalizada também para Siricast. Vou deixar isso aqui, ó. Olha isso, gente. Copo de shake. Olha. Tudo personalizado, onde você coloca o pozinho. Toma, doutor, para você. Muito legal. Isso. E é isso, gente. Pode guardar. Muito legal. Pode procurar o estilo personalizado. Deixa ali, Simone, para as pessoas verem aqui no cantinho. Deixa eu só baixar aqui.
já ganharam um cliente agora. Né? Aí, ó. Já, Aí, ó. já vou Estilo entrar em pessoal já contato. ganhou aqui um cliente que a gente vai apresentar. Maravilhoso. Vamos colocar aqui, só para tirar da frente. E quem está com a gente hoje aqui é o Dr. Paulo Henrique Nicole Mansur. Ele é cirurgião geral do aparelho digestivo, endoscopista e nutrólogo. O papo vai ser interessante. Tudo bom, doutor? Tudo bom? Bom dia. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Adorei mesmo estar aqui hoje. Fiquei impressionado com esse espaço aqui que eu não conhecia. Bacana, né? Muito bacana esse espaço. Muito legal. Muito bacana. O Siricast é um podcast onde a gente bate papo, descontraído. E aqui eu quero aproveitar esse momento para te perguntar algumas coisinhas que eu tenho curiosidade, tá? Vamos lá. Tô sabendo aí que você trabalha com nutrologia, que é um assunto que a gente já até conversou uma vez, né, doutor Paulo? Já. E que eu super amo, né, essa área de nutrologia e de alimentação saudável, né? Eu penso ser uma senhorinha bem saudável quando ficar mais velha. É isso que eu quero ser também, um senhor bem saudável. Na verdade, quero ser saudável desde já. E nós vamos pegar algumas dicas com você vamos hoje. Então, a gente queria saber, né, Simone, Isso. sobre o tema de hoje. Deixa eu falar para as pessoas. O tema de hoje é emagrecimento e longevidade saudável, né? Então, a gente quer saber sobre esse tema, que você trabalha na nutrologia, a gente sabe que você é um cirurgião também, atua em várias áreas cirúrgicas, né? Sim, Fala um pouco sobre sua atuação. Eu estou com 25 anos formado e quando eu me formei na UFES aqui no Espírito Santo, eu fiz uma promessa que a cada 5 anos eu faria alguma coisa nova, para não ficar parado. Fiz uma promessa para mim mesmo e venho cumprindo, né? Venho cumprindo. E tentei sempre fazer coisas que agregassem, que se somassem, não muito diferente. A nutrologia pode parecer diferente da cirurgia geral do aparelho digestivo, da endoscopia, mas não é, não. Tá? E o tema, o emagrecimento e longevidade saudável, é uma área da nutrologia, né? A nutrologia é uma área muito ampla, tem muita coisa na nutrologia, e o emagrecimento e longevidade saudável foi o que mais me encantou. O que mais me encantou. Hoje nós sabemos que a obesidade é uma doença crônica, e quando a gente fala que ela é uma doença crônica, inflamatória, recidivante, multifatorial, olha o conceito da obesidade. Quer dizer que ela agride vários órgãos e sistemas do nosso corpo, que ela recidiva se você parar o tratamento, se você abandonar o tratamento. Enfim, então a obesidade é uma doença de constante vigilância. E ela está diretamente relacionada com essa longevidade saudável. Tá? Então, eu estava falando com você outro dia, né, Jorge, que a medicina nos deu já a longevidade dentro de um limite. É bastante comum você ver hoje pessoas chegando perto dos 100 anos ou até passando. Passados os 80 hoje virou coisa comum. Verdade. Então, só que... Até para os homens, né? Porque antigamente os homens já faleciam com 70 anos, sim, por aí. Sim, né? até para os homens. E eu vou dizer até que para os homens a longevidade aumentou proporcionalmente mais que para as mulheres, por alguns motivos. Pois é. Susto. Na verdade tem vários motivos para isso, né? Que os homens ficaram com essa média mais defasada por alguns motivos externos também, né? Guerras, o tipo de trabalho que era exercido só por homens, hoje também é exercido por mulheres, trabalho de maior periculosidade, enfim. E a mulher mais estressada, não? Assim, ou não tem nada a ver, assim? Eu não diria que a mulher é mais estressada, não. Mais emotiva, A mulher tem um ciclo hormonal que nem sempre é fácil de lidar. E a chamada TPM, né, a tensão pré-menstrual, ela pode levar a falsas interpretações da mulher. Eu não diria que ela é mais estressada, não. Eu diria que ela é menos compreendida ainda. O ciclo hormonal da mulher não é brincadeira. É verdade. Falou uma coisa interessante. E dentro dessa longevidade saudável, o que me encantou, além do emagrecimento, é a possibilidade das pessoas se manterem
num nível bom, num nível alto de capacidade física, mental, intelectual, sexual, por muitos e muitos mais anos. Desde que você não só tenha uma alimentação saudável, faça atividades físicas de rotina, atividade de alta intensidade é sempre a melhor, podemos falar isso depois, mas também entenda que hoje, no século XXI, nós não somos obrigados a chegar aos 50 anos, 55 anos, e experimentar uma queda dos nossos níveis hormonais e viver como os nossos avós de 75 viviam. A gente pode muito bem fazer a chamada harmonização hormonal, podemos dar vários nomes para isso, e nós termos os hormônios num nível fisiológico que nos capacita a fazer atividade física de boa intensidade, a ter uma atividade física, social, intelectual e sexual, como tínhamos aos 35 anos, 30 anos. Por que não? Então, essa é a minha bandeira maior dentro da nutrologia hoje. Legal. Que bacana. E antes da gente continuar sobre a nutrologia, queria te perguntar, você trabalha com o balão gástrico, né, na cirurgia. Estou sabendo que você está chegando de uma cirurgia agora de vesícula, né? Cheguei de uma cirurgia. Acabou de chegar, Acabei de chegar. Eu estava fazendo uma colecistectomia agora. Aliás, né? Pois é. Recentemente tive... Eu fui a paciente do Dr. Paulo, que me atendeu super bem, foi assim, muito atencioso. Salvou sua vida, Salvou minha vida, porque eu já estava quase 40 dias com dor, sentindo dor assim, já desesperadamente, e ele salvou minha vida. E o maior absurdo na cirurgia de vesícula, né, pedra na vesícula, a gente ouve muita gente da área de saúde falar até hoje, não, deixa a sua vesícula quietinha aí, ela não está te importunando tanto. A quantidade de problemas que podem ter de uma hora para outra, né, por causa de uma pedra na vesícula. Doutor Paulo, o que causa pedra na vesícula? Então, a pedra na vesícula tem múltiplos fatores, né? Múltiplos fatores. O que a gente sabe, na verdade, é que existe uma estatística. Ela é mais comum em mulheres da raça negra, mulheres que tiveram mais de uma gestação, as multíparas, pessoas que tiveram um emagrecimento rápido. Então, uma grande causa de pedra na vesícula hoje é a cirurgia bariátrica. Tanto que algumas equipes de cirurgia bariátrica optam, e na minha opinião optam corretamente, por retirar a vesícula durante a cirurgia bariátrica, porque é quase certo que aquele emagrecimento rápido vai gerar pedra na vesícula. Fumantes também tem um aumento. A tendência genética, o que a gente vê é que quando tem na família uma pessoa com pedra na vesícula, você vai encontrar também outros. Essa tendência genética. Eu acho que isso aí foi meu caso. É o caso principal. Mas assim, o protótipo do paciente que vai ter pedra na vesícula. Mulheres que estão sempre emagrecendo, engordando de forma rápida, ou de forma vai e volta, o efeito sanfona, que tiveram mais de uma gravidez ou que já usam anticoncepcional há muitos anos. O efeito é o mesmo. Mas claro que eu já operei pedra na vesícula de adolescente de 14 anos, idoso de 80 anos. Então isso não é uma regra. Mas e sobre o balão gástrico? O que é o balão gástrico? O balão intragástrico é uma das coisas que eu faço, né? É uma das armas que a gente tem hoje para o tratamento da obesidade e do sobrepeso também. O balão gástrico é um dispositivo de silicone que a gente coloca através de endoscopia, não é um procedimento cirúrgico, né, diferente da cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica é uma cirurgia e é definitivo. Você operou, não tem como, desfaz a minha cirurgia, doutor. Não existe isso. O balão gástrico é um dispositivo de silicone que a gente coloca dentro do estômago, a gente enche ele com soro fisiológico, e ele vai ocupar um espaço no estômago, vai depender de quanto a gente encher e de qual o tamanho do estômago da pessoa. Mas vai ocupar um espaço ali em torno de 50% do estômago, mas efetivamente ele vai ocupar mais do que 70%. Eu acabei que eu vim de hospital e não trouxe, eu podia ter trazido uma maquetezinha do estômago com um balão dentro, para mostrar para vocês.
Mas ele vai agir, então, por ocupação do espaço. Ele ocupa ali 50%. Dá o quê? Sensação de saciez? Sensação de plenitude. A pessoa se sente cheia o tempo todo. Porque o balão gástrico, na verdade, ele não é posicionado na parte de baixo do estômago, é posicionado na parte de cima. Então, mesmo ele ocupando só 50%, a sensação é como se estivesse ocupando 75%, 80% do estômago. Porque ele já está como se o estômago estivesse cheio até em cima. Ele também age através do retardo do esvaziamento gástrico. O que é isso? Bom, se você demora mais esvaziar o estômago depois de uma refeição, mesmo que ela tenha sido pequenininha, você vai demorar mais a sentir fome. E o balão, ele fica ou é retirado? Ele é retirado depois. Existem 2 tipos de balão hoje em dia, né? Nós temos o balão de 6 meses, que eu realmente parei de usar. Vai completamente contrário à minha filosofia de trabalho no emagrecimento, ficar somente 6 meses com balão, mas existem casos e casos, ok? E existe o balão de 12 meses. O que eu uso é um balão de 12 meses, depois de 12 meses, às vezes um pouquinho mais, né, um pouquinho menos, de 11 a 13 meses você retira o balão por endoscopia. A gente esvazia o balão, é uma técnica realmente, a retirada do balão é extremamente fácil. Eu faço em 5 minutos. E você retira o balão, a pessoa volta a ter a capacidade normal. Porém, a pessoa que ficou 1 ano com o balão, ela teve uma oportunidade de, além de emagrecer, ela teve uma oportunidade de também de mudar o metabolismo, o ritmo do corpo dela. Ela teve uma oportunidade de também mudar um pouco a forma dela encarar os alimentos. Porque o balão, ele não te impede de comer nada. Você só vai comer menos. E quando você consegue comer menos, você consegue comer de uma forma mais consciente. Fazer as refeições nas horas corretas. E refeição na hora correta também é um outro assunto. É mesmo? Né? É um outro assunto. Porque as pessoas, muita gente fala, porque tem que comer de 3 em 3 horas. Isso é uma estratégia. Já falaram comigo é uma isso. estratégia? Isso é uma estratégia e que durante um tratamento a gente pode usar essa estratégia. Depois a gente pode mudar essa estratégia. Mas isso não é uma regra, né? Não é uma regra mais. A gente sabe que existem pessoas que fazem jejum intermitente, vocês estão de frente para uma delas, a vida inteira. Tá? Eu optei por um estilo de vida de jejum intermitente. Eu tenho um estilo de vida de jejum intermitente. Eu só começo a comer a partir do meio-dia. O jejum intermitente, ele ajuda também, porque a gente ouve muita coisa sobre o jejum intermitente, né? E ele é bom mesmo. Ele ajuda na cura, né? Na cura sim, né? No tratamento de doenças também? Sim. O jejum intermitente é a estratégia alimentar, uma das estratégias alimentares mais interessantes, por exemplo, para o pré-diabético, para a pessoa que está no primeiro estágio do diabetes, que é a resistência insulínica. Resistência insulínica aumentada. O segundo estágio já seria o pré-diabetes. Já no diabetes, o jejum intermitente já não é uma estratégia que seja legal. Ela teria que ser usada muito controlado, dentro de uma clínica, por exemplo, com um paciente internado. Então, não é uma estratégia que eu usaria num diabético. Mas para o pré-diabético e para a pessoa que ainda está no estágio anterior ao pré-diabético, que é a resistência à insulina, ele é uma estratégia muito legal. E esse jejum é feito até meio-dia? Não, aí depende. Existem vários tipos de jejum intermitente. O que eu mais gosto, que é o que facilita muito a nossa vida, é o que a gente chama de 16/8. Então, você fica 16 horas sem se alimentar e durante 8 horas você faz ali 3 ou até 4 refeições durante essas 8 horas, balanceadas. Também não adianta fazer 16 horas de jejum se matar de e nas comer. 8 horas você toma de refrigerante, leite condensado, macarrão e tudo mais, Não adianta. Você tem que ter uma dieta balanceada para não te faltar nem macronutrientes, nem micronutrientes dentro dessa dieta de 8 horas. Mas você ficou 16 horas sem comer. Existe outros tipos de jejum intermitente, onde você faz 24 horas sem comer e 48 horas comendo. Existem várias estratégias. Te confesso que eu acho que os outros tipos de jejum intermitente são muito agressivos, as pessoas mudam o humor durante o dia e não é isso que eu quero.
Claro. Eu quero que elas vivam bem, inclusive durante o emagrecimento delas. Tá? Aí eu uso a estratégia do 16/8. E quem nunca fez jejum intermitente? Porque às vezes a pessoa vai fazer e se sente mal, de alguma forma, dor de cabeça, né? Exatamente. Como é que ela deve começar esse jejum? Então, primeiro ela tem que o ideal é ela passar por uma avaliação de um profissional dessa área, porque, como a gente falou, não é todo mundo que pode fazer o jejum intermitente. Então, a pessoa acha que pode fazer, vai ser legal, e para ela está fazendo mal, não está fazendo bem. Para a maioria das pessoas, inclusive, ela não consegue e não deveria fazer jejum intermitente contínuo, como é o que eu faço. Uhum. Eu faço sempre, claro que eu tenho os dias das exceções, esse feriadão aí agora, estava com a minha família no interior do estado, e a gente não vai fazer jejum intermitente com a família, junto com a família ali. O que não tem problema nenhum, ficar 2, 3, 4 dias fora da regra. Mas o jejum intermitente primeiro tem que ser avaliado o paciente que não deveria fazer. Depois que define-se que você pode fazer o jejum intermitente, você tem que ter uma orientação de o que você vai comer, como você vai comer nas 8 horas e como que você vai proceder se você tiver efeitos colaterais. O que você vai fazer? Por exemplo, tem gente que acha que jejum intermitente não pode tomar nem água, não pode tomar um café, não pode tomar um chá. Tá. Você pode sim tomar água, café, chá, líquido sem açúcar. Certo. Você não pode ter caloria ali. Então, um café sem açúcar, um chá sem açúcar, água. Isso ameniza os efeitos colaterais do início do jejum intermitente. Se você me vê anotando aqui, é porque as perguntas estão vindo na cabeça, eu tenho que anotar, senão eu vou Deixa eu te fazer uma pergunta sobre a carne. Quem come pouca carne ou nenhuma carne, tipo um vegano, isso prejudica a saúde de alguma forma? Olha, eu sei que os veganos vão ficar chateados comigo, mas prejudica. Então, mas tem problema, eu posso ser um vegano, então eu não posso ser um vegano? Claro que pode. Claro que pode. Nós temos... Eu lembro que na minha pós-graduação de nutrologia, eu acredito que em torno de 15% das aulas era sobre vegetarianismo e veganismo. Então, a gente tem que saber cuidar desses pacientes. Quem opta pelo veganismo, pelo vegetarianismo, ele tem que entender que algumas coisas ele vai deixar de absorver. Ele não vai estar ingerindo. Para falar os principais, aí, a vitamina B12, a vitamina B9, que é o ácido fólico, o complexo B de forma geral. Esses dois são mais importantes. Cálcio. Mas pode suplementar? Magnésio. Exatamente. Pode não. Ele tem obrigação de suplementar. Então, quem opta por ser vegetariano total, porque existem vários tipos de vegetariano. Né? Tem o ovo lácteo, o lacto, o que come só ovo, que come... Tem o vegano que não... E tem o vegano que é completamente isento de proteína de origem animal, de qualquer coisa de origem animal. Esse vegano, com certeza, ele tem que fazer suplementações e existem produtos voltados para o vegano. Porque mesmo suplementos, eles têm alguns suplementos que eles têm origem animal. E o vegano não pode, ele não vai aceitar isso. Então, você tem que procurar produto, e já existem toda uma gama de produtos. Agora, o vegano, o adolescente, o jovem, a pessoa de meia idade que resolve de uma hora para outra ser vegano e não procura um aconselhamento especializado do que ele vai fazer, o que ele toma no dia a dia, o que de 3 em 3 meses ele tem que suplementar, às vezes até com uma injeção, uma suplementação intramuscular ou venosa, esse vegano vai ter prejuízo sim para a sua saúde. Isso daí, no cômputo geral, no fim das contas, ele vai ter mais prejuízo do que benefício. E o que pode causar? Qual é o prejuízo? A longo prazo, insuficiência cardíaca, osteoporose, sarcopenia, que é a deficiência de massa muscular. Quase todo idoso hoje tem sarcopenia. A gente quer evitar isso. Eu quero chegar a idoso sem ser sarcopênico e que meus pacientes também não cheguem. Mas vai chegar precocemente, vai ter perda de massa muscular, deficiência de cognitivo, deficiência de memória, principalmente pela deficiência da B12. E tudo isso é evitável fazendo uma correta suplementação. Aí, o vegano que faz toda a suplementação, ele só fica com os benefícios.
Bacana. E essa suplementação tem que ser direto? Tem que ser direto, tem que ser direto. Diariamente, tem algumas que são diárias e outras que podem ser de forma trimestral, quadrimestral. Bacana. Tem pessoas que falam, eu faço tudo que o meu nutricionista manda e eu não emagreço de jeito nenhum, eu faço tudo direitinho, eu não como massa, eu não tomo leite, não. O que acontece com essas pessoas? O que ela tem que procurar? De que forma que elas devem agir para que elas consigam resultado de fato? Ou se elas estão se sabotando ali? Georgia. Ou arrumando desculpa? Eu não queria ser polêmico, né? Já falei, já abordei. Mas aqui pode ser polêmico. Mas, então, infelizmente, ou felizmente, não sei, a gente sabe que na grande maioria das vezes a pessoa está se sabotando. Não é que ela está falando mentira para você. Ela está mentindo para ela mesma. Né? Ela acredita naquilo que ela está falando. Então, na maioria das vezes, a pessoa está se sabotando. Tá? Então, se você... E eu fico muito amigo dos meus pacientes. Se você for amigo dos seus pacientes, eles vão te contar. Não, doutor, realmente... assim. Bom, mas vamos pensar na pessoa que não se sabota. O que pode estar acontecendo? Emagrecimento... Não é só ir lá fazer dieta, comer menos, fazer um déficit calórico e fazer atividade física. Não é feliz aquele que só com isso funciona, tá? Mas o emagrecimento precisa de mais coisa. Não existe, e eu não vou falar, vou falar na minha opinião, porque não é na minha opinião, é na minha opinião também. Mas não existe emagrecimento sem equilíbrio hormonal e metabólico. Tá? E quando a gente fala de equilíbrio hormonal e metabólico, nós estamos falando de hormônios sexuais, nós estamos falando da melatonina, que é o hormônio que a gente produz só e somente das 10 horas da noite a 1 hora da manhã, em média, se você estiver num ambiente 100% escuro, silencioso e de preferência dormindo. E a gente tem ido dormir cada vez mais tarde hoje em dia. Ontem eu cheguei de viagem, fui dormir 00:30. Eu não produzi ontem melatonina. Tudo bem que eu suplemento. Antes de deitar, eu tomo a minha melatonina. Então, a gente está falando de melatonina, a gente está falando de cortisol, a gente está falando dos hormônios sexuais, a gente está falando dos hormônios tireoidianos. Então, a gente tem que falar de equilíbrio hormonal e metabólico antes de falar de emagrecimento. Não adianta pensar em emagrecimento sem esse equilíbrio. Então, pensando na pessoa que não se sabota, tá aí. O grande motivo, o maior motivo, na minha opinião, das falhas e das recidivas da obesidade. Lembrando o que eu falei no início, a obesidade é uma doença crônica recidivante. A doença está lá. Você controlou, conseguiu ter um corpo bacana, um corpo saudável, mas a doença, a obesidade, você está com ela ali. Então, se você descuidar, doutor Paulo, então eu vou precisar ficar tomando remédio, botando e tirando balão o resto da vida. Não. É tratamento da obesidade você ir para a academia 5 vezes por semana, você ter uma alimentação saudável. Isso é tratamento. E dormir, né? Dormir na hora correta para manter seu ritmo circadiano ok. Então, é tratamento da obesidade, bons hábitos de vida e atividade física. E uma boa alimentação. Isso daí tem que ser incorporado na vida de todo mundo. Você pode até não considerar que isso é um tratamento, mas é a base da pirâmide do tratamento. A base é toda essa. E quando que eu devo procurar, então, um nutricionista e um nutrólogo? Você tem que procurar, eu acho que a gente tinha que procurar até de forma preventiva. A medicina moderna hoje, eu diria que há 30 anos atrás, 35 anos atrás, eu criança lá em Castelo, aprendi que a gente tinha que ir no cardiologista uma vez por ano. As mulheres, além do cardiologista, tinham que ir no ginecologista, pelo menos uma vez por ano. E é sim, correto, com certeza tem que mesmo. Isso daí foi aumentando, outras especialidades entrando nessa rotina anual, vocês sabem muito bem disso. E eu acho que a nutrologia hoje, o nutrólogo ele deve ser procurado uma vez por ano, a partir do momento que você lembrar que ele existe. Eu lembrei que ele existe aos 17 anos de idade. Está ótimo. É a idade certa para você procurar um nutrólogo uma vez por ano, fazer um check-up, dar uma lapidada naquilo que você está fazendo certo, consertando aquilo que você está fazendo errado, para você ir adquirindo ao longo da sua vida. E nós temos também o paciente que te procura já na ponta final.
o paciente que já te procura Pra com resolver 35, alguma 40, coisa. 50, 70 anos, Já está no limite, né? para você tratar algo que já se instalou. Mas o ideal era prevenir, né? E principalmente as crianças que comem tanta porcaria, né? Exatamente. Hoje em dia, com tanta... Hoje tem nutricionista e nutrólogo especializado em infantil. Pois é. Eu, particularmente, só atendo de adolescente para cima. Entendi. Eu não atendo a parte pediátrica. Quando a gente chega lá para ser atendido, você, por exemplo, vou lá, não tenho nada, não quero emagrecer, não quero engordar, mas estou fazendo um check-up. E isso, eu tenho muito paciente assim. Você vai... o que você vai fazer? Vai prescrever algum exame, Sim. alguma vitamina, dependendo do exame? Como é que é isso? Sim. Porque a nutrologia, ela realmente precisa de um protocolo básico de exames, que vai variar um pouco pela idade, pelo sexo do paciente, mas precisa de alguns exames. Até existe um folclore dizendo que nutrólogo pede muito exame. Não é que a gente pede muito exame. Talvez, é necessário, né? Talvez seja outras especialidades que estão pedindo o exame, só o exame muito direcionado, né? Enfim, mas eu não acho que a gente pede muito exame, não. Então, existe um protocolo de avaliação básica, existe uma anamnese. Você vai passar lá, minha consulta, por exemplo, leva 1h30. Você vai passar lá pelo menos 50 minutos conversando. Eu vou perguntar sobre tudo da sua vida. Então, tem um protocolo nessa anamnese para eu avaliar tudo na sua vida. A gente avalia seu sono, eu vejo como que está sendo sua alimentação, faço até um somatório de quantas calorias em média você está... a gente tem um software que eu vou somando as calorias e não me dá só isso. Me dá quanto de proteína, quanto de carboidrato, quanto de lipídio, quanto de magnésio, quanto de vitamina A, B, C, D, E, K, que você tem. E ali ele me dá as deficiências na sua alimentação. Então, nessa anamnese, a gente vai ver de que você precisa. Tá? Existe uma avaliação física que conta com a antropometria e a bioimpedanciometria, que a bioimpedância é uma balança que faz uma avaliação da sua composição corporal. Quanto você tem de água, de músculo, de gordura, de osso, tá? E qual o percentual de cada um desses componentes em cada parte do seu corpo está. Para saber, para falar, olha, na academia você tem que priorizar isso daqui, mas você não vai deixar de fazer o resto. Então tem isso também. Então tem um protocolo que a gente segue. O plano de saúde cobre esse tratamento? Olha, cobre, porque o plano de saúde ele vai cobrir os exames que você faz, né? Quem tem o plano de saúde vai fazer os exames pelo plano de saúde. Ele tem uma prescrição médica, independentemente do médico ter atendido ele pelo plano ou não. Ele vai ter uma prescrição médica, está carimbado, assinado, e ele vai lá na sede do plano. Eu quero converter isso aqui que eu atendi no médico que não atende meu plano. Existem, sim, nutrólogos e nutricionistas que atendem pelo plano. Infelizmente, é muito raro a gente ver um nutrólogo ou um nutricionista atender pelo plano. Como eu te falei, a minha consulta, por exemplo, leva 1h30. Certo. O plano de saúde, ele paga uma consulta que foi feita para você fazer ali em 15 minutos. E essa consulta em 15 minutos, porque você precisa ali de 3, 4 pacientes numa hora para arcar com os custos altíssimos que tem para você manter uma clínica aberta. Entendi. Então, é difícil você ver um nutrólogo atendendo por plano de saúde pela questão financeira. Você não tem como ficar 80, 90 minutos com o paciente numa clínica que você tem um custo diário em R$1.000, e sua atenção R$1.200. É maior em cima do paciente, né? A atenção no meu caso é a mesma, sinceramente. Como você falou, que eu tenho outras especialidades. Eu atendo como gastrocirurgião, atendo como endoscopista. O paciente que chega para mim, como você chegou no meu consultório, você chegou com um diagnóstico. No seu caso, você já chegou com um diagnóstico. Você chegou com uma ultrassonografia. Então, naqueles 20 minutos que a gente ficou lá, foi 15, 20 minutos, você me contou tudo que precisava, eu tive toda a atenção com você, eu acredito. E eu te passei os exames pré-operatórios para marcar sua cirurgia para 15 dias depois. 10, uma semana depois, não lembro.
Então, o paciente dessas especialidades, ele já chega direcionado. Se você chegasse lá sem o seu diagnóstico, somente reclamando de um incômodo na região direita do abdômen, um enjoo toda vez que comia uma comidinha gordurosa, estou dando spoiler aí, o que acontece com a pedra na vesícula. Um enjoo, uma certa dorzinha toda vez que come comida gordurosa, uma diarreiazinha inexplicável, com uma comidazinha um pouquinho mais gordurosa, eu ia te examinar, ia falar, olha, pode ser que você esteja com pedra na vesícula. Ia te pedir uma ultrassonografia e ia comprovar o diagnóstico. Certo. Quanto tempo que leva isso? 15, 20 minutos. Então, eu não diria que a atenção é maior, não. A consulta da nutrologia, ela é mais demorada, não é porque eu estou te dando mais atenção, não. Eu estou te dando a mesma atenção que eu te dou numa consulta de cirurgia. Entendi. É a mesma Entendi. Só que uma consulta muito demorada, porque eu vou começar a conversar com você sobre o seu sono. Aí você está fazendo tudo errado. Eu tenho que perder 5 minutos ali para te explicar, olha, qual que é o ideal. Aí nós vamos falar sobre a sua vida sexual, sua libido. É um assunto que não é fácil de abordar com todo mundo. É verdade. Alguns pacientes ficam, então você tem que abordar de uma forma um pouco mais periférica, mas eu tenho que abordar o assunto da libido. Claro. Aí eu vou montar o que você come, como que você come durante a semana e final de semana. Eu vou começar, olha, no seu café da manhã, o que geralmente você... Até chegar na última refeição do dia, é muita coisa. Entendi. Você está entendendo? Não é questão de dar mais atenção, é questão o protocolo da consulta é extremamente demorado. Às vezes eu olho para o paciente e falo assim, opa, vou ter que dar uma encurtada aqui, porque o paciente já enjoou da consulta, ele não está acostumado com isso. Ele já enjoou, ele está... Nossa, eu não sabia que ia passar 1h30 aqui. Mas depois acostuma. A nutrologia, ela trata doenças psicossomáticas, por exemplo, psoríase. Trata também. Não é muito meu campo de atuação, como eu falei, nutrologia tem... a nutrologia é a própria medicina, né? Totalmente ampla. E eu, nas doenças psicossomáticas, eu prefiro encaminhar para o psicólogo, e o psicólogo depois define também se há necessidade de um psiquiatra. Tá? Mas trata sim. E existe também alimentos que ajudam nesse aí sim entra o Dr. Paulo. Mas o tratamento, existem nutrólogos que especializam só nisso. Eu tive professores que só tratavam doenças psicossomáticas. Aí eu falava assim, professora, você praticamente é uma psicóloga, né? Sim, tá ótimo. É porque eles falam, né, que no caso de determinadas doenças, a alimentação tem tudo a ver, né? Sim. Falam para evitar certos alimentos, sim, porque eles potencializam com certeza. Algumas doenças, né? Com certeza. Existem também algumas coisas que são meio folclore, né? Que não teve comprovação científica. A dieta do grupo sanguíneo não teve comprovação científica nenhuma disso. Aí vão lá e tem, qual é o seu grupo sanguíneo? Aí passa uma dieta específica. Isso daí não teve comprovação. Eu falei da psoríase, por exemplo, e a psoríase é uma inflamação. É uma doença inflamatória. Se a gente for comparar com os alimentos que inflamam, então eles podem potencializar. Né? Na verdade, a gente tem que ter, na nossa alimentação, a gente tem que priorizar os alimentos anti-inflamatórios e antioxidantes e tentar descartar os alimentos inflamatórios, com certeza. Então, não é só para a psoríase, é para o nosso bem-estar. Porque a inflamação que vai gerar a oxidação das nossas células é o que gera o envelhecimento da célula. É o que acelera o envelhecimento. O que é a oxidação da célula? É a mesma coisa que a gente vê numa barra de ferro, a ferrugem. Está enferrujando. É porque aquela barra está oxidando. Essa oxidação ocorre nas nossas células. E aí que vai atrapalhar todo o mecanismo, o funcionamento dessas células. E elas vão começar a se replicar já erradas. Tá? Então, uma alimentação com alimentos anti-inflamatórios, antioxidantes e deixando de lado o que a gente sabe que é inflamatório, isso é a base de uma alimentação saudável. E você tem alguma linha que você trabalha, assim, de alimentação, de prescrição, por exemplo, para os seus pacientes, ou para você mesmo? Por exemplo, eu me alimento só de low carb. É um exemplo. Você tem alguma linha, assim, que você defende? Não, porque assim, eu não defendo nem o jejum intermitente, que é o que eu faço eternamente. Eu acho que cada paciente é um paciente. Tem paciente que eu falo assim, você se encaixaria perfeitamente no jejum intermitente. E o paciente não consegue fazer, isso é o fim do mundo, em hipótese alguma. Por isso que existem várias estratégias. Eu não defendo
nenhuma estratégia. Eu gosto muito de algumas estratégias. Por exemplo, no emagrecimento, existe uma estratégia que chama Sleep Low. E o que é o Sleep Low? Assim, dando uma encurtada. A partir das 18 horas, você não ingere carboidrato. Você teve café da manhã, almoço, lanche da tarde, colação no meio da manhã, com carboidrato normal. E aí, cada refeição dessa, a gente pode detalhar que tipo de carboidrato você vai ingerir, dependendo do momento que você vai para a academia ou para a rua para fazer sua atividade física. Veja que eu estou colocando a atividade física como uma obrigação e não uma opção. Não é uma opção, infelizmente não é. Bom, então a Sleep Low, por exemplo, é uma estratégia que você tem que fazer um treino de alta intensidade, 4, 5 ou 6 ou 7 horas da tarde, no máximo até as 19. Depois das 18 horas, você vai fazer uma alimentação sem carboidrato, uma alimentação com proteína, uma omelete, uma salada de legumes cozidos, enfim. E em jejum pela manhã, você vai fazer de 30 a 40 minutos de uma atividade aeróbica. Lembrando que aeróbico é uma atividade de leve a moderada intensidade. As pessoas confundem aeróbico com cardiovascular. O que emagrece é o aeróbico. Ou seja, é uma caminhadazinha mais puxada, uma corridinha leve, um pedal mais leve, uma natação mais leve. Isso é aeróbico. Cardio é alta intensidade. Não tem como objetivo principal o emagrecimento. Ela não vai usar a gordura do seu corpo como fonte de energia. O aeróbico vai usar a gordura. E nessa estratégia Sleep Low, você junta um monte de coisa. O seu organismo ele fica sem carboidrato circulante. Você gasta o carboidrato que está dentro da célula muscular, naquela musculação, ou no crossfit, ou na musculação que você fez, um treino de alta intensidade. Eu citei os dois com alta intensidade, né? Gasta, você fica sem glicogênio intramuscular. Aí o seu músculo, para poder se alimentar de novo, ele tira o carboidrato que você comeu durante o dia inteiro, ele tira de circulação para se reequilibrar. E aí de manhã, quando você faz 30 minutos de um aeróbico, você já inicia o aeróbico mobilizando gordura do fígado e gordura visceral e depois a gordura periférica. É uma estratégia campeã. Todo mundo consegue usar? De jeito nenhum. E quem está parado muito tempo, sua indicação é começar devagar? Sempre começar devagar. Tem que começar. Tem que começar. Começar devagar, às vezes o começar devagar é passar a subir escada. 2 lances de escada, 4 lances de escada por dia. Parar de usar o elevador no trabalho, se trabalha no 3º andar. E caminhada também, leve. A gente, para começar, uma caminhada leve, ela é boa, mas a gente tem que ter muito cuidado, principalmente no paciente obeso e no paciente mais idoso, que já perdeu massa muscular, de começar com caminhada e ficar só por ali. Porque a caminhada no paciente obeso, ela vai gerar um impacto nas articulações. E a caminhada é uma atividade física que vai gastar músculo também. E muitas vezes o obeso, o idoso, e até mesmo quem não é obeso nem idoso, está sarcopênico, está com uma massa muscular muito desprivilegiada. E a escada ela já vai trabalhando também. Já dá uma... Então, assim, o início, né, você pode começar de forma lenta no exercício mais correto. Qual que é o exercício mais correto? Legal saber disso. O exercício mais correto. O melhor geralmente as pessoas fazem caminhada, né? Pois é, eu vejo isso. E não adianta, tem muita gente que não adianta você contestar então. Então, calma, vamos adaptar. Porque se você contestar, dizer que aquela caminhada não era o melhor que ela tinha para fazer, aí ela fica chateada. Na verdade, a melhor atividade física que dê melhor resultado para longevidade, para qualidade de vida, para emagrecimento, é a musculação. Olha. É isso. Então, aí eu tenho ciência disso. E eu corro de musculação, eu acho tão... Mas a musculação. Aí as pessoas falam assim, o Pilates substitui? Não substitui. Mas o meu Pilates que eu faço... O Pilates é sensacional, gente. É sensacional. Ele te dá tônus muscular, ele te dá propriocepção, que é o equilíbrio. É sensacional para qualquer idade. Qual que seria, então, o ideal? 3 dias de musculação e 2 dias de Pilates. Porque o Pilates não vai dar ganho de massa muscular como ocorre na musculação e no CrossFit. Eu falo sempre musculação que realmente entre CrossFit e musculação
é melhor começar pela musculação. Se você já parte para o CrossFit, a chance de você, no terceiro mês, estar muito lesado, ter algumas lesões, e aí você desiste de tudo, é muito alta. Mas o CrossFit é uma atividade sensacional para quem já chega treinado. Você tem que ter pelo menos 3, 4 meses de musculação, já está fazendo um aeróbico junto, aí você vai para o CrossFit e se apaixona. Por exemplo, o meu caso, que eu agora estou arriscando balé, eu teria que fazer 3 dias, então, de musculação e os 2 de balé. Exatamente, porque o balé, apesar de uma atividade física, entra no que a gente chama de atividade física recreativa. E para essa atividade física recreativa, você precisa ter força, flexibilidade, resistência. E se você só faz o balé e não faz mais nada, você, na verdade, você corre o risco de lá no balé ter uma lesão. Entendi. Uma extrema facilidade. Tá? Se, ao contrário, você faz 3 dias de musculação direcionada para fazer bastante tronco, que é o core, e membros inferiores, aí no balé você vai voar. E quem é exagerado? Eu falo assim porque teve uma época da minha vida que eu era exagerada na atividade física mesmo, sabe? Eu fazia musculação de manhã, era o contrário. Fazia musculação de manhã, cedo, trabalhava, e à noite, todos os dias, né? Eu fazia capoeira. Todos os dias musculação e todos os dias capoeira. Eu não diria que você estava exagerada, não, tá? Não. Se você visse o que é exagero para alguns pacientes que me procuram, aí sim, você não estava exagerada, não. Que bom que você tinha tempo para fazer uma atividade física de musculação de manhã e uma atividade física excelente, que também é recreativa, que é a capoeira. Tá? O maior problema que eu vejo nisso é que a gente não consegue manter esse nível de atividade para o resto da vida. Então, assim, o que eu prego para mim e para os meus pacientes, olha, vamos dar uma melhorada geral. Eu já tive 108 quilos. Olha. E em 2018, eu falei assim, 2017, 2018, eu falei, tem que melhorar. Então, vamos dar uma melhorada geral. Então, aí nesse período, talvez 1 ano, 2 anos, 3 anos, você tem que dar uma forçada. Mas depois vamos fazer uma manutenção. Porque manutenção você consegue o resto da sua vida. Eu tenho certeza que qualquer pessoa de 80 anos de idade consegue 5 vezes por semana na academia. A diferença é que ele não vai fazer na mesma intensidade que eu faço hoje de segunda a sexta. Ele vai fazer na intensidade dele, apropriada. Tá? Agora, será que um idoso consegue fazer 5, 6 dias de academia de musculação de manhã e ainda fazer capoeira no final do dia? É pouco provável, possível é. E aí o metabolismo dele estava acostumado com um gasto energético. Aí para, né? Aí ele tem que diminuir. Acontece o que a gente vê com muitos jogadores de futebol. Eu fiquei 4 anos. Começa. Eu acho que você ficou um tempo, não foi um tempo muito exagerado. Você não tinha uma atividade muito exagerada, não. Eu acho até que, sinceramente, te recomendaria, se você pudesse voltar, além da sua musculação, fazer as suas 5 vezes por semana, voltar para uma atividade física recreativa. Hoje o pessoal está adorando aí o beach tênis, o pedal, né? O pedal é sensacional. Dança, aulas de luta, como capoeira e outras lutas. Eu acho que você estaria muito bem. Não estaria tendo nenhum exagero, não. Tem que lembrar que tem que se alimentar melhor. Entendi. A alimentação é tudo, né? A alimentação é tudo. A energia, né? Também, uma outra coisa que eu falo sempre para os meus pacientes, eu falo assim, olha, não adianta, a gente tem que fazer um déficit calórico para emagrecer, claro. Então, o quanto que eu como é muito importante, tá? Mas o que eu como e que hora eu como é muito importante também, tá? Então, não adianta se eu pegar 2 irmãs gêmeas e der uma dieta de 1.500 calorias para as 2, igualzinha a dieta. Só que uma não come carboidrato, ela come o carboidrato dela no café da manhã, no almoço e no lanche da tarde. E não come carboidrato à noite. E a outra deixa para comer o carboidrato toda noite. A primeira opção vai estar tendo um emagrecimento no mínimo mais saudável. Alguém pode dizer, não, mas as 2 vão perder peso igual. A gente achava que era isso, mas não é não. Mas mesmo que perdesse, ia perder de uma forma menos saudável. Depois você ia fazer a avaliação
clínica e laboratorial dessa paciente e havia que o emagrecimento da que fez uma estratégia, que se utilizou de uma estratégia. Gente, se emagrecer fosse só comer menos, a avó da gente curava toda a obesidade. Deixa eu te Porque a avó da gente, menino, você está comendo demais, você tem que comer, senão você vai ficar gordinho. Deixa eu perguntar uma curiosidade, talvez você possa me responder. Quando eu fazia capoeira, todas as vezes que eu saía de lá, metade do meu rosto ficava vermelho. Só metade, ficava uma faixa branca aqui, assim, ó. Metade branca, metade vermelho. O que é isso? Olha, é um fenômeno vascular, mas eu não sei te responder o motivo disso, não. É um fenômeno vascular aí, que estava incidindo só na metade direita do seu rosto. O pessoal olhava para mim assim... Georgia, seu rosto está metade vermelho, metade... Ficava uma lista aqui, certinho. Eu acho que aí a gente teria que pedir ajuda aí a um reumatologista, a um cirurgião, a um angiologista. É um fenômeno vascular, mas o motivo disso daí eu não sei, não. Vou pesquisar e te falo, tá? Tá. Eu estou mudando de assunto sobre o refluxo. O refluxo, ele aparece do nada ou você já nasce com esse problema? Ou é a alimentação que causa o tipo de alimentação? As três coisas. Né? Quando a pessoa já nasce com refluxo, na verdade, é uma questão de uma imaturidade do sistema neurológico ainda da criança. Então, o sistema neurológico da criança ainda não consegue fazer um controle eficiente da musculatura do esôfago. A gente tem no final do esôfago, a gente tem uma válvula chamada esfíncter esofagiano inferior, que obviamente tem uma superior também, e a imaturidade do sistema neurológico dessa criança leva a um mau funcionamento disso daí. Isso daí a tendência é melhorar, são raros os casos que precisam de cirurgia, tá? Cada vez mais raros, mas obviamente tem que medicar para evitar, para diminuir o refluxo, porque a criança começa a ter baixo peso, baixo crescimento, retardo de crescimento, e até dificuldade de desenvolvimento da fala da criança. Então é muito importante. Não é minha área, isso é a área da pediatria, da cirurgia pediátrica. Certo. O refluxo do adulto, ele pode aparecer em qualquer momento da sua vida, tá? Pode ser por causas suas, você pode ter, por exemplo, ter desenvolvido uma hérnia de hiato, uma hérnia hiatal, que seria o quê? Um alargamento da região onde passa o esôfago, onde ele sai do tórax, entra no abdômen. Nós temos ali o diafragma, um alargamento. Isso pode ocorrer por quê? Até pelo envelhecimento da musculatura em torno que sustenta essa área. Tá? E aí a pessoa pode desenvolver uma hérnia e a hérnia facilitar o refluxo de ácido para o esôfago. Tá? Mesmo sem a hérnia, você pode desenvolver um mau funcionamento contínuo ou temporário dessa válvula. Tá? A má alimentação, que foi a terceira coisa que você falou, também é causa de refluxo, porque nós temos uma capacidade no estômago de digestão. Se você começa a exceder aquela capacidade, você começa a refluir o ácido. Então, quando a pessoa come demais de uma vez só, quando ela come alguns alimentos de maior dificuldade de digestão, quando ela ingere alimentos que estimulam demais a acidez gástrica, isso tudo pode causar sintomas de refluxo. Não quer dizer que essa pessoa já desenvolveu a doença do refluxo gastroesofágico, que é o nome da doença. Sintoma de refluxo não significa que você tenha a doença. Quais são os sintomas principais? Azia, sensação de regurgitar, excesso de arroto, a sensação de estar empazinada por um período mais prolongado, tosse seca, crônica. Esses sintomas, por si só, eles não diagnosticam o refluxo nesse paciente. Mas a partir de um certo ponto, não. Aí você fala, não, eu tenho esse sintoma de forma agressiva mais do que 2 vezes por semana. Bom, então, clinicamente, você desenvolveu doença do refluxo gasofágico. Nesse caso, por uma má alimentação, com certos hábitos de vida, e vai resolver. Entendi. A alimentação, ela pode trabalhar a questão da queda capilar? Pode, mas a queda... Melhorar? Pode sim. E da pele também, né? Sim, pode. Mas a gente tem que lembrar que a queda capilar, muitas vezes, é uma questão hormonal, né? É uma questão hormonal, é uma questão, por exemplo, nos homens, a alopecia androgênica, é uma questão genética.
Difícil ele escapar disso. Mas ela pode ajudar sim e pode retardar esse aparecimento. Tá? Retardar a um nível que você, junto com a dermatologia, você com esses procedimentos hoje que eles chamam de mesoterapia, vão não só retardar, como retroceder. Então mas esses pacientes a gente encaminha para uma avaliação do dermatologista também. A gente está falando em alimentação e a respeito da água. Quanto que o senhor indica de quantidade de água por dia? Então, pelo menos 30 ml vezes o seu peso. 30 então, ml se você tem vezes 60 quilos, 1 litro e 800. 1,8 litros. Isso no mínimo ou no máximo? No mínimo. No mínimo. Se passar, não tem problema. Se você está no verão fazendo atividade física, tem. Se passar muito, tem. Mas tem que passar muito. Entendi. A gente tem o caso de intoxicação hídrica. Olha. Você não pode... Você tinha que beber ali na média 1,8 litros de água por dia. Aí você está bebendo 7? 6, 7. E tem gente que bebe. Tem gente que bebe. É mesmo? Tem gente que bebe 1 litro d'água a cada uma hora. E eu conheço pessoas que não tomam água também. É o mais comum. Mas assim, 30 ml. Para o nosso bom funcionamento, homens 35 e mulheres 30 ml vezes o seu peso corporal. Se você está numa época quente ou num lugar como Brasília, que é muito seco, né? Mesmo quando não está quente, é muito seco. Aí você está perdendo mais líquido. E se você faz muita atividade física, a roupa que você tem que aumentar. Entendi. Aumentar isso daí para 40, 45 ml vezes o seu peso. Entendi. Mas eu acho que na média, dentro de uma estatura normal, para um cidadão de Vitória, por exemplo, 2 litros, 2 litros e meio de água tá de bom, excelente tamanho. Em média eu tomo 2 litros. Eu também tomo um pouquinho mais do que isso, mas é isso aí. Ai, que bom. Papo bom, né? Nossa, bom demais. Tá acabando. Opa! Tá acabando? Tá acabando o nosso papo. Então, falando de alimentação, eu vou falar aqui do Rico Sabor, que fornece o queijo frescal, queijo temperado, queijo com goiabada. Nossa, é um mais gostoso que o outro. É bem light. Bem light. E você que quer fazer seu pedido, entra lá no Instagram do Rico Sabor Alimentos. Lá você consegue o telefone para fazer seu pedido, tá? E ele te entrega em qualquer lugar da Grande Vitória. A gente vai deixar aqui na descrição também do vídeo. Eu vou pegar um gancho assim para falar uma coisa muito importante. Na verdade, tudo pode, tá, gente? O meu paciente que pergunta, doutor, eu não posso nunca mais comer doce? Claro que pode. Claro, eu não vou poder comer meu queijinho com goiabada? Claro que pode. A gente tem que botar dentro da sua dieta. Sem excessos, né? Prever limite, isso. Né? E outra coisa, a gente não é o que a gente faz de vez em quando. A gente é o que a gente faz quase sempre. Não tem aquele negócio? Você não é o que você faz do Réveillon até o Carnaval, e sim do Carnaval até o Réveillon. É isso aí. É isso aí. Entendeu? Eu fui agora, final de semana, para a festa de Corpus Christi em Castelo. Cheguei lá na quarta-feira à tarde e cheguei ontem à noite em casa. Encontrei com a minha família, que eu não via, assim, uma parte da família eu não via desde 2019, tá? Por causa da pandemia. Eu não comi churrasco, eu ia deixar de comer churrasco. Um queijinho, um docinho. Então, eu não vou, como fala assim na gíria, enfiar o pé na jaca, mas eu não vou me tolir de nada. E no dia a dia, você pode sim comer seu queijo com goiabada, que é uma delícia, tem bastante coisa boa ali também, tá? É muito bom. É a mesma coisa da bebida alcoólica. Que eu ia perguntar sobre isso. Então, a bebida alcoólica, se você não tem nenhuma contraindicação, você não tem uma hepatite, uma esteatose acentuada, um cirrótico, se você não tem problemas com alcoolismo, a bebida alcoólica, inclusive, todos os cardiologistas sabem disso, mas realmente eles não gostam de falar para não serem mal interpretados. Bom, a interpretação é de cada um. A bebida alcoólica em pequenas a moderadas quantidades diárias faz muito bem para o nosso corpo. Olha, é bom saber. A cerveja e o vinho são excelentes anti-inflamatórios e antioxidantes. Olha. Mas o que é uma pequena quantidade? A cerveja, para um homem, por exemplo, que a mulher é sempre um pouquinho menos, 2 long necks. Pro vinho, uma taça boa de vinho.
E não pode acumular assim, não, porque de segunda a quinta eu não fiz nada, sexta e sábado, não, infelizmente não é cumulativo. Mas a cerveja tem o carboidrato, né? Tem o carboidrato, e a gente precisa dele para sobreviver. 50% da nossa alimentação, o macroelemento tem que ser carboidrato. Cerveja tem o álcool, que vai virar ali o carboidrato. Então, uma tacinha de vinho no final de semana não faz mal nenhum? Muito pelo contrário. Eu diria até não porque eu acho. Isso está comprovado cientificamente, tá, gente? Uma taça de vinho por dia faz só bem, não faz mal nenhum. O problema é se você toma uma taça todo dia, aí na sexta e no sábado você toma 15 taças. Na sexta e 15 no sábado. Aí vai chegar uma hora que você vai pagar a conta, não tem jeito. Mas, por exemplo, tem regras para quem tem refluxo? Pode também ou não? Pode. Desde que aquilo não afeta o refluxo dela. Porque o refluxo é muito individual. Olha, eu tenho paciente que fala assim, doutor, eu não posso comer banana. Eu falo, eu também não. Mas eu como. Mas eu não posso, que me dá azia. Eu falo assim, pois é, a banana dá azia, muita gente. Tem outro paciente que fala assim, não, doutor, banana não tem problema nenhum. Mas o mamão é terrível para mim. Então, cada organismo reage de uma forma, né? Tem que conhecer o seu organismo. Algumas coisas não tem jeito, né? Se você der para quem tem o refluxo, você der uma massa fermentada, pizza, à noite, é certo que ele vai ter azia, é certo que ele vai acordar com refluxo. É certo, não tem jeito. Entendi. Determinados alimentos me deixam. A conversa foi ótima, adorei. Adoramos sua participação. Aprendemos muito também. Deixa aí para as pessoas que estão assistindo, né, o seu Instagram para te seguirem, seu contato. Meu Instagram é Dr. Paulo Mansur Emagrecimento. A gente vai deixar na descrição também. Isso. Então, agradecemos, doutor Paulo. Eu agradeço. Finalizamos nosso podcast. E não deixe de fazer sua inscrição lá. Se inscreve no nosso canal. Faça sua inscrição no nosso canal. Isso aí. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.